Vamos ouvir agora o Dr. Júlio Pérez, que vai abordar neuroimagem da espiritualidade e religiosidade. Muito bom dia. É um momento super especial para mim, poder aqui estar com os meus pais. E é um momento de extrema e profunda gratidão pelo grande exemplo que eles nos deixam, a todos os filhos e a todos os familiares e amigos. Essas histórias todas que a minha mãe e meu pai contaram, a gente pôde vivenciar naturalmente com uma boa proximidade. E o que hoje parece algo consagrado, na ocasião não era. Era uma busca, era um trabalho de pesquisa em campo e de grande valor, e que hoje nos permite observar tantos fenômenos consagrados no âmbito da espiritualidade, relacionados ao bem-estar, à promoção de saúde. Esse parece ter sido o grande objetivo, né, desses congressos da AME, e certamente é uma gratidão imensa que eu tenho pela doutora Marlene e todos que organizam e investem nesses congressos na propagação do bem por intermédio da integração da espiritualidade na saúde de todos nós. Então, eu vou aqui rapidamente contextualizar o porquê que as neurociências ganham e ganharão cada vez mais um território fértil no estudo da espiritualidade e da religiosidade. Nós estamos num momento ainda embrionário, mas certamente as neurociências ganharão muito espaço na investigação da espiritualidade e religiosidade. Nós vivemos atualmente num mundo da pressa, da competitividade, da fragilidade dos vínculos em que amigos se tornam clientes e as relações vão pelo caminho do interesse. Um mundo que a cultura estimula não os buscadores, mas os copiadores, e até mesmo os twitters não sabem mais quem copiar ou quem buscar, porque há uma inundação dessas referências superficiais no mundo contemporâneo, em que as pessoas se preocupam bastante em chegar primeiro, na frente, nos resultados materiais e nas projeções, como se a vida fosse um videoclipe, né? Um mundo das aparências, da superficialidade, o que naturalmente gera uma equação de muita dor, muito sofrimento, né? A cultura da pressa e do descartável que prevalece nos nossos dia a dias, eu de maneira didática procurei exemplificar aqui. Novas necessidades são artificialmente criadas a cada dia, imbuídas da falsa promessa de felicidade, mais comercialização acelerada dos bens materiais, mais a oferta dos meios ágeis de comunicação, mais novas tecnologias de entretenimento, resultam na excitação, na euforia e na ansiedade. Além disso, a interface superficial e crescente com um grande número de pessoas, através das relações pela internet, né, buscando vantagens imediatas, as pessoas se coisificam sucessivamente como produtos, ao passo que os vínculos afetivos se tornam cada vez mais frágeis, levando milhões de pessoas, nesse sentido, à angústia do vazio,
a ausência de sentido para a existência. Sem que haja um sentido maior para a existência, é impossível a configuração do bem-estar, da saúde. E há um tropismo na nossa cultura, justamente na direção do vazio. Então, é uma consequência natural que as neurociências ganhem território buscando um sentido maior da existência. Eu gosto muito dessa frase, essa declaração do Papa Bento XVI: com a morte diante dos olhos, a questão do significado da vida torna-se inevitável. É natural que esse tema sobre a possível sobrevivência pós-morte seja cada vez mais estudado. Por exemplo, o Mário Borregar organizou um congresso em Tucson, na Universidade de Tucson, sobre os cientistas pós-materialistas, reunindo investigadores do mundo inteiro e que compartilham essas linhas de pesquisa que ventilam e mostram a possibilidade real da existência pós-morte. Então, o ser humano é naturalmente muito complexo, e uma das manifestações complexas do ser humano envolve a espiritualidade e a religiosidade. A natureza humana é um objeto essencial de investigação, inclusive na dimensão dos fenômenos espirituais, na mediunidade, porque uma vez conhecendo a etiologia das dificuldades, dos sofrimentos, melhores serão as práticas terapêuticas que potencialmente considerem a espiritualidade ou a vida espiritual dos seres humanos. Quais os ingredientes que constituem a personalidade e que nos tornam um ser único? Essa pergunta ainda não foi respondida pela ciência. Seriam só as influências culturais, ambientais e genéticas, a herdabilidade genética, ou um terceiro elemento, como Ian Stevenson mencionou, a reencarnação, as influências de histórias, experiências de um passado remoto poderiam influenciar os traços de personalidade. Nesse sentido, naturalmente, nós consideraríamos a vida espiritual e a sucessão das experiências por meio da reencarnação. Aí justamente surge a importância da espiritualidade, e cada vez mais é mostrado em centenas e centenas de artigos que revelam, na maioria das vezes, o impacto positivo da espiritualidade, da religiosidade na saúde. Por quê? A espiritualidade pode equipar indivíduos para responderem a situações em que se veem face a face com os limites do poder e do controle humanos quando confrontados com suas vulnerabilidades. E, além disso, pode reduzir a perda do controle e do desamparo, fornecendo uma estrutura cognitiva para diminuir o sofrer e desenvolver a finalidade e o significado em face ao trauma. É importante lembrar, gente, que os estudos epidemiológicos revelam que a maioria de nós, a maioria da população, passou ou passará por eventos potencialmente traumáticos, como, por exemplo, morte de entes queridos, acidentes, enfermidades, conflitos e tantos outros, né? Os chineses, há muito mais tempo, trabalham o tema trauma com a perspectiva da espiritualidade, como se o trauma fosse uma grande oportunidade para a busca de um sentido maior para a existência. Quem confrontou o trauma e que tem uma relação importante com o imponderável, o inesperado, a iminência de morte, inclusive, sabe exatamente o que eu estou falando. E o termo Xuangshan, conforme os chineses apontam, envolve criação e dor, a oportunidade de crescimento pessoal
com a introdução de novos valores e perspectivas espirituais para a vida. Esse conceito na cultura chinesa é bastante desenvolvido. E há um bom tempo, há 15 anos, justamente a psiquiatria, a psicologia tem buscado entender melhor os fatores de resiliência, os fatores que levam indivíduos, diante do enfrentamento de adversidades, à prosperidade, o crescimento frente à adversidade. E uma literatura muito bonita, que se vocês tiverem interesse, entrem no meu site, clinicajulioperes.com.br, vocês vão encontrar o crescimento pós-trauma. O crescimento pós-trauma tem uma relação importante com o fortalecimento das virtudes e do caráter. Vejam que interessante. Que virtudes especialmente? Coragem, justiça, temperança, sabedoria, paciência, amor e esperança. Em relação ao crescimento pós-trauma, 5 são os principais aprendizados associados a uma melhor qualidade de vida pós-trauma. Quer dizer, muitos sujeitos, muitas pessoas consideram que a vida no momento atual, depois da superação traumática, está muito melhor do que esteve antes da ocorrência do trauma. E quais são esses 5 aprendizados? Considerando esse campo que favorece a emergência do tema neurociências, espiritualidade e religiosidade. Primeiro, abertura para novas experiências, interesses e objetivos de vida. Novas experiências e objetivos de vida. Observe, um novo significado para a existência. Apreciação e valorização da vida. Eventos simples, diários, né? Corriqueiros, como as refeições, um banho, o contato familiar, que é justamente o próximo item. Melhor relação familiar interpessoal permeada por gratidão, bondade e amor. Quarto aprendizado, desenvolvimento ou resgate da religiosidade e espiritualidade no dia a dia. Veja, a maioria das pessoas que conseguem construir uma boa qualidade de vida relativamente superior à que elas tinham antes do trauma, envolve a inserção da espiritualidade e da religiosidade. Então a gente está falando, gente, sobre algo muito importante. Os estudos nesse campo do bem-estar, wellness, né, e nessa direção, apontam que a espiritualidade e a religiosidade conversam, na maioria das vezes, com o bem-estar, com a saúde e assim por diante. Então, por essa razão, entre outras, as neurociências vão cada vez mais estudar esses fenômenos envolvendo espiritualidade e religiosidade. Por quê? É como se a religiosidade e a espiritualidade nos permitissem mudar o enfoque. Nós vemos uma cena numa outra perspectiva, e essa nova perspectiva pode nos trazer uma outra compreensão e uma outra relação harmoniosa com as adversidades que a vida naturalmente impõe. Então, observem, um estudo muito interessante, conduzido por George Moll, eu vou destacar, entre vários outros estudos a respeito da caridade, revela que, durante as decisões de caridade, as regiões mesolímbicas são mais ativadas. Regiões mesolímbicas estão associadas a sensações agradáveis, de bem-estar. E quando o indivíduo tem a opção de pegar o dinheiro para ele, ou doar esse mesmo valor para uma instituição de caridade, essas áreas mesolímbicas são mais ativas, o indivíduo se sente melhor em doar o dinheiro para as instituições. Então, nós estamos falando sobre os preditivos, né, as bases da religiosidade, da espiritualidade, favorecendo não só a saúde, como o bem-estar de maneira mais ampla. Os estudos relacionados a experiências religiosas também mostram
que são vários os estados religiosos e que estão sendo progressivamente mais e mais estudados. Esses estudos começaram em 2001 com Azari e que logo de início faz uma discussão muito interessante. Além dos achados que ela observou em termos neurais, o que ela discute? Que as experiências religiosas não são experiências imediatas, elas podem ser enquadres cognitivos mais longevos e que modificam o jeito do indivíduo enxergar e se relacionar com o mundo. O Mário Beauregard, novamente, na Universidade de Montreal, investiga as freiras carmelitas em condições bastante interessantes, a condição mística, a condição de controle e a condição de base, como relaxamento. E nessa condição de mística, as freiras eram orientadas para entrarem em conexão com a memória mais importante, a experiência mais expressiva de conexão com Deus que elas já puderam ter em suas vidas. E várias regiões foram ativadas. Nós estamos falando sobre circuitos neurais, são vários circuitos associados a essas experiências. Portanto, em poucas palavras, as implicações desses achados são, por enquanto, muito importantes para que novos estudos sejam conduzidos com essa abertura. Primeiro, a teoria do God Spot, que é aquele ponto de Deus, como se estruturas do cérebro fossem responsáveis pela experiência divina, foi descartada. Um outro aspecto importante, elucidar os substratos neurais das experiências religiosas não deprecia o valor do significado das mesmas. Nós não podemos dizer que o cérebro é responsável por essas experiências exclusivamente. E, ao final, seria possível estudarmos a realidade espiritual por meio da neuroimagem? É justamente aqui que eu começo a mostrar o nosso estudo, que teve como objetivo justamente a integração de métodos neurocientíficos com a perspectiva do estudo do espírito propriamente, né? Então, nós, naturalmente, envolvemos vários colegas, é um estudo complexo e que depende de muitas pessoas comprometidas, motivadas, para que o estudo fosse assim realizado. Foi publicado em novembro de 2012, recentemente, e nós estudamos justamente a psicografia durante uma fotografia do cérebro com um método chamado SPECT. Nós avaliamos 10 psicógrafos brasileiros, destros, saudáveis. Isso significa que eles não preenchiam os critérios de qualquer transtorno psiquiátrico. Esses são dados demográficos. Aqui os critérios, as escalas que foram aplicadas, mostrando que nenhum deles preenchia critérios de transtornos, o que é muito importante, porque, de maneira geral, esses estados mediúnicos dissociativos podem ser confundidos com episódios psiquiátricos, episódios psicóticos, e cada vez mais a psiquiatria tem se interessado em diferenciar estados psicóticos patológicos de estados psicóticos saudáveis. São muitos os estados psicóticos saudáveis e que também se manifestam no nosso dia a dia, né? Nós levamos os 10 médiuns à Universidade de Pensilvânia. Os médiuns fizeram 2 tarefas, a psicografia e o texto original sem o transe mediúnico, o que significa dizer que
eles trabalharam com o mesmo tema, porém, a subtração entre as duas condições similares resulta justamente na mediunidade, na comunicabilidade espiritual. Por quê? A primeira escrita tem o transe mediúnico, a segunda não tem o transe mediúnico, e o resultado dessa estratégia estatística, né, dessa análise, em poucas palavras, atende o nosso objetivo em estudar o espírito, né, a comunicabilidade do espírito. Algumas imagens preparatórias. Essa é a Gamma Câmara, onde os médiuns foram submetidos às neuroimagens, e todos eles assinaram um termo de consentimento permitindo, naturalmente, a exposição dessas imagens. O Dr. Andrew Newberg, a Nancy, fazendo a testagem de cada exame. Aqui os médiuns todos recebendo mais uma informação em relação à sequência. É muito importante familiarizar a todos sobre esses procedimentos, para que não haja um estranhamento ou mesmo um fator de distração, de ansiedade, que possa prejudicar a vivência espontânea da mediunidade durante o exame de neuroimagem. Os médiuns, por exemplo, pediram para que houvesse um apoio espiritual à distância e um apoio espiritual próximo durante a psicografia. E justamente o que o meu pai mencionou há pouco, uma das médiuns psicografou uma mensagem e com um H que foi confrontado, sendo sim verificada a autoria da mensagem do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Assim como outras sincronicidades importantes aconteceram, o ponto é que a abordagem dos investigadores deve ser equanímica em relação aos sujeitos investigados, aos médiuns, nesse caso, porque justamente essa dinâmica mais tranquila e pareada com os médiuns e investigadores favorece a suavidade e a imersão natural do fenômeno. A familiaridade aqui com o ambiente hospitalar, um breve tour para a integração dos médiuns, e aqui era essa foto mostra o faces das médiuns justamente antes do exame de neuroimagem. Estavam confortáveis, assim como todos os outros médiuns, relatando conforto e alcance justamente da conexão mediúnica, tal como acontece em suas residências ou casas espíritas, assim por diante. O que é que esse estudo nos mostrou? Em primeiro lugar, são vários os tipos de mediunidade. Essa é uma informação que todos aqui conhecem, mas no âmbito mais amplo acadêmico, essa informação não é assim conhecida. Dados fenomenológicos da psicografia, são várias as possibilidades de expressões mediúnicas. Por exemplo, alguns relatos isolados de cada médium. Ele se sentiu expandido e acima do corpo. No início, consciência tênue sobre o conteúdo, então, inconsciência completa sobre o conteúdo. Ela perdeu qualquer sentido de espaço e tempo. Ela ouviu uma voz interior e escreveu o conteúdo. Sensação de flutuação, de estar em câmera lenta. Ela estava quase inconsciente sobre o conteúdo, apenas flashes vinham, e assim progressivamente, né? São várias as possibilidades de expressão mediúnica, e esses dados fenomenológicos são muito importantes também a serem divulgados no âmbito acadêmico, científico. A complexidade do texto, tanto psicografado quanto a escrita original sem o transe mediúnico, foi avaliada conforme vários critérios, e um dado muito interessante nos chamou a atenção, que a complexidade das psicografias
foi relativamente superior à complexidade dos textos escritos sem o transe mediúnico, tanto para individualmente como para a amostra toda, né? Em relação à neuroimagem, justamente essas áreas de planejamento associadas à escrita tiveram uma menor atividade durante a psicografia em comparação com a escrita sem o transe mediúnico. Observem aqui em vermelho, são os médiuns que tiveram a menor perfusão sanguínea durante a psicografia nas áreas de planejamento, em comparação com a tarefa de escrita sem o transe mediúnico. Então, são várias as discussões que a gente pode ventilar aqui, mas eu vou para o ponto fundamental, que justamente os circuitos neurais de planejamento tiveram uma menor atividade, a estrutura narrativa das psicografias foi mais complexa, o que se esperaria uma maior atividade dessas áreas, desses circuitos atencionais de planejamento, o que naturalmente conversa com a hipótese dos próprios médiuns, a autoria do espírito. Os médiuns referem que a autoria dos textos psicografados foi dos espíritos comunicantes e não pode ser atribuída aos seus próprios cérebros. Sendo assim, essa é a hipótese plausível. Outros estudos estão sendo conduzidos, nós faremos um novo estudo na Alemanha, em breve com médiuns pintores, e nós estamos precisando ainda de 3 voluntários, médiuns pintores. Se vocês conhecerem médiuns confiáveis, com um bom tempo de experiência, eu peço para que vocês enviem um e-mail para mim, que eu vou deixar ao final dessa palestra. Os nossos agradecimentos, infelizmente nós não temos ainda o apoio governamental para a realização desse estudo, e quero concluir essa apresentação com a alegria da continuidade da formação em terapia reestruturativa vivencial Peres. O primeiro artigo no meio acadêmico foi publicado em 2012, deve a psicoterapia considerar a reencarnação, e nesse artigo científico, no Journal of Neuromental Disease, justamente a abordagem que a minha mãe desenvolveu está inserida, e com base nesses moldes científicos, esse curso foi realizado, e com muitos vídeos da minha mãe, explicando o método, com muitas vivências que ela conduziu nas décadas anteriores, mostrando a prática dessa abordagem terapêutica por meio do curso à distância. Esse é o meu e-mail, e se vocês conhecerem médiuns pintores, por favor, enviem os contatos desses médiuns para que nós possamos convidá-los a esse novo estudo que acontecerá na Universidade de Aachen, na Alemanha, em breve. Muito obrigado a todos, e mais uma vez um grande prazer e uma honra estar aqui, especialmente nesse dia, com os meus pais. Muito obrigado. O Espiritismo, sendo ciência, filosofia e religião, foi sobejamente contemplado neste painel. Meus parabéns a essa harmoniosa e feliz família Peres, e obrigado a todos.